Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma questão muito interessante mesmo no campo da ciência, que é a questão da relação, tá certo, entre o CO2 e a acidificação dos oceanos. Bom, quem estuda isso aqui, essas coisas aí, né, você que estuda, sei lá, oceanografia, climatologia, essas áreas relacionadas ao clima e à dinâmica da Terra, certamente conhece o embate feroz, né, que há entre a comunidade científica, entre as pessoas que defendem que um avanço na concentração de CO2 na atmosfera leva a um acréscimo de temperatura a nível global, certo? E o pessoal que vai na contramão disso, tá certo? Que dizem que, na verdade, o avanço na temperatura ocorre primeiro para depois acontecer um avanço na distribuição de CO2 na atmosfera. Isso é o chamado aí o debate entre os aquecimentistas e os céticos com relação a essa teoria do aquecimento global antropogênico, né? Bom, a gente vai, obviamente o tema é longo, mas nós vamos nos restringir a analisar com base nas nossas ferramentas da engenharia e tirar nossas próprias conclusões aplicando os métodos que nós temos em mão, tá certo? São métodos numéricos, basicamente. Então, por isso que o título dessa aula é Métodos Numéricos em Engenharia e Ciência, porque nós vamos usar os métodos da engenharia, tá certo? E o conhecimento da ciência do processo para tentar entender de forma mais holística, digamos assim, os processos que ocorrem no oceano entre o CO2 e a relação dele com a acidificação dos mesmos, do oceano, no caso. Bom, mas para fazer isso, a gente precisa primeiro entender os princípios físicos que regem a interação entre o CO2 e o oceano. Basicamente, a gente pode resumir tudo isso nas chamadas bombas de carbono que acontecem nos processos entre a atmosfera e o oceano, tá certo? Que é o caso lá do refrigerante, por exemplo, né? Então você tem lá, quando você tem águas mais frias e água doce, certo? Você tem um gradiente, né? Como se fosse uma bomba de CO2 que leva o CO2 da atmosfera em maior concentração para o oceano, tá certo? Então quando você tem água fria, água doce, então você tem uma alta solubilidade de CO2 no oceano, certo? É por isso, por exemplo, que a gente guarda o refrigerante na geladeira, né, para deixar que o gás escape, certo? Se a gente aumenta a temperatura, o CO2, então as moléculas de CO2 conseguem mais energia cinética, então a pressão parcial do CO2 no líquido começa a aumentar e ele escapa, certo? É o caso do refrigerante. Bom, no caso contrário, quando a água está mais quente, mais salgada, certo? Então ocorre um fluxo contrário, certo? O oceano é como se o oceano respirasse, né? Então ele emitiria CO2 de volta para a atmosfera, certo? Essas são as bombas de solução que a gente chama, tá certo? Bom, mas isso aqui não me interessa muito, esses outros tipos de bombas biológicas aqui, porque a parcela com qual essas trocas ocorrem, a gente vai desprezar, tá certo? Bom, aqui nesse gráfico nós podemos ver a contagem de carbono, certo? Lá no Havaí, dióxido de carbono, a concentração de dióxido de carbono ao longo do tempo, tá certo? As medições começaram desde 1958 até o ano de 2010, onde a concentração atingiu aproximadamente 395, certo? Partes por milhão. O interessante aqui é que esse gráfico mostra, ele é muito citado na literatura, inclusive, né? É que parece que ao longo do tempo, certo? No período da expansão econômica no mundo inteiro, consequentemente com o avanço da indústria, a concentração de CO2 na atmosfera parece crescer de modo um tanto quanto exponencial, certo? Nessa parte aqui, tá certo? Então isso mostra que
a preocupação, na verdade, que os governos estão tendo, certo, em dizer que esse aumento aqui, eles correlacionam, na verdade, certo, essas concentrações de CO2 com avanços com medições na temperatura no mesmo período, tá certo, para o nosso tempo, para a nossa escala de tempo. Então a gente percebe que ele vai aumentando ao longo do tempo. Aqui nessa imagem nós podemos ver os principais fluxos de carbono entre o oceano e a atmosfera, tá certo? Então, ó, o oceano, as trocas entre o oceano e a atmosfera, os balanços, são mais ou menos equilibrados, né? Obviamente esses dados podem variar, tá certo? Ó, entre 70,6 gigatoneladas o oceano manda e recebe aproximadamente 70 gigatoneladas, tá certo? Bom, se você quiser, você averigua melhor esse gráfico aqui, mas já não me interessa mais os outros tipos de dados. Bom, para não fugir do assunto desta aula, a gente vai começar agora a formular as equações que determinam, certo, as relações entre o equilíbrio químico da água e, consequentemente, o pH do mesmo, da água dos oceanos. Então, esse é o objetivo da aula, ou seja, a gente vai querer saber como o CO2, certo, ele acidifica os oceanos, certo? Então, para isso, a gente vai usar algumas equações da química e entender, certo, quais são os principais equilíbrios químicos entre o CO2 e a água do oceano, certo? Vamos supor que uma água sem concentração de sal, tá certo? Os processos são ideais, então já é bastante difundido esse conhecimento das reações de equilíbrio, certo? Das situações de equilíbrio entre o CO2 e o oceano. Bom, então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Primeiramente, o que acontece é que na interface entre a atmosfera e o oceano, o fluxo ou a solubilidade de CO2 na água ele é então governado pela chamada lei de Henry, tá certo? Que diz que a solubilidade de um gás ela é proporcional à pressão parcial do mesmo, tá certo? Então, o que acontece é que o CO2, certo? Ao entrar na água, certo? Vou colocar aqui mais água, que é melhor. Ele logo se dissolve para formar então o chamado CO2 aquoso, tá certo? CO2 dissolvido. Então, isso aqui é governado pela chamada lei de Henry, tá certo? Que é a solubilidade é proporcional à pressão parcial do CO2, nesse caso na atmosfera, tá certo? Quanto mais CO2 tiver na atmosfera, a pressão parcial dele aumenta, obviamente, e a solubilidade do gás no oceano também aumenta, tá certo? Bom, a segunda reação de equilíbrio é que o CO2 ao reagir, o CO2 aquoso, ao reagir com a água, certo? Forma um ácido fraco que a gente conhece pelo nome do ácido carbônico nesse caso, tá certo? H2CO3. Bom, mas esse ácido é um ácido, esse aqui é um diácido, né? Mas é um ácido fraco, considerado fraco. Logo ele se dissocia numa terceira reação, que é a seguinte. Então você tem que o ácido carbônico, certo? Aquoso mais, então o ácido carbônico mais água, certo? Essas reações aqui são de equilíbrio, tá bom? Vai gerar então prótons de H+, mais o HCO3. Correto? Bom, novamente esse HCO3 aqui entra numa nova reação de equilíbrio para liberar mais um próton de hidrogênio
Então esse aqui vai reagir de novo com a água para produzir mais um próton de hidrogênio, mais do que o carbonato, certo? Um carbonato aquoso. Bom, então essas reações de equilíbrio são as reações básicas entre o CO2 e a água dos oceanos, tá certo? As constantes de equilíbrio são as seguintes. Bom, então você tem aqui as constantes de equilíbrio, certo? Nessa constante K1, eu já relacionei ela com a constante de Henry, certo? Já botei tudo em função da constante de Henry aqui. Aqui seria a solubilidade do CO2, tá certo? Bom, aqui você tem o equilíbrio entre o bicarbonato e o carbonato. E aqui eu não coloquei essa reação de equilíbrio, mas é o equilíbrio iônico, tá certo, da água. Bom, muito bem. Outra equação básica que a gente deve ter em mente é o chamado balanço de cargas, tá certo? Um balanço de cargas. Balanço de cargas, a gente tem que ter basicamente que igualar, certo? As cargas iônicas nessas reações de equilíbrio que ocorrem, tá certo? Então você tem que ter que as cargas protônicas do hidrogênio deve ser igual às cargas perdidas nesse caso aqui, né? Recebidas nesse caso, né? Mais 2 CO3 menos 2 mais a hidroxila. Então esse aqui é um simples balanço de carga, certo? Eu não vou entrar em detalhes como a gente chega nisso, mas a gente vai precisar dessa equação. Bom, o que a gente pode fazer agora é simplesmente colocar todo mundo aqui, ó, porque lembre-se que nós queremos saber como é que se relaciona a acidificação dos oceanos com relação ao CO2, certo? E a acidificação, certo? Ela é medida pela chamada escala de pH, certo? Que é o menos log da concentração de H+. Logo, a gente tem que descobrir qual seria a concentração de H+, correto? Para isso, a gente vai usar essa equação aqui, ó, e colocar ela toda em função de H+, correto? Então, vamos isolar aqui, ó. Daqui a gente vai isolar esse HCO3 aqui, esse bicarbonato. Daqui a gente isola o carbonato. Daqui a gente isola a hidroxila, tá certo? E joga toda nessa equação. Bom, fazendo esses cálculos, a gente chega à seguinte equação. Então, essa equação aqui dá pra gente todas essas concentrações de bicarbonato, carbonato, hidroxila em função da concentração de prótons H+, tá certo? Esse fator 10 a sexta que eu coloquei aqui é justamente porque comumente a concentração, a pressão de CO2 na atmosfera é medida em ppm, partes por milhão, certo? Então por isso que eu dividi aqui, ó, por 10 a sexta, o mega, né? Aí isso aqui vai estar em ppm, partes por milhão. Bom, então tá aqui, né, a relação. Isso aqui, se você prestar bastante atenção, a gente pode modificar para colocar na forma de um polinômio de terceira ordem, da seguinte maneira. Então você tem essa relação aqui para um polinômio de terceira ordem H+, tá certo? Como você pode perceber, esta equação é o que a gente chama de uma equação implícita, certo? Em H+. Obviamente existem alguns métodos para estimar raízes, né? Raízes de polinômios de terceira ordem, mas nesse caso aqui é mais conveniente a gente expressar a raiz dessa equação, esse polinômio de terceiro grau em H+, em termos de chamados métodos numéricos, tá certo? Porque é muito mais prático do ponto de vista computacional fazer isso do que a gente utilizar propriamente dito as formulações matemáticas para as resoluções de polinômios de terceira ordem, tá? Então eu vou colocar isso aqui de uma maneira mais amigável para a gente poder ter uma visão melhor do problema.
Então, essa forma aqui dá para a gente enxergar, né, o dito polinômio de terceiro grau que eu disse para vocês, né? Agora eu dividi tudo isso aqui por H+, a gente encontrou isso aqui, onde A é essa parcela aqui, nesse caso é essa porção aqui. Ops, droga. O A vai ser... O A vale isso. O B vale isso. E o C é a própria constante de equilíbrio da água. E esse menos 1 eu joguei para cá. Então o que é que está dizendo para nós essa equação? Que se a gente conseguir o valor desse polinômio que torna a função zero, então a gente consegue encontrar a concentração de H+, concorda? Se nós conseguimos encontrar a concentração de H+, a gente pode então usar esse dado para calcular o pH, do oceano, tá certo? Para quando? Qual vai ser o parâmetro que pode mudar? Justamente a pressão parcial do CO2, tá certo? A pressão parcial do CO2. Digamos que nós queiramos calcular qual era o pH do oceano no ano de 1958, quando começaram as medições lá no Havaí. Você vai bem aqui, ó, em 1998, a concentração de CO2 era aproximadamente 315 ppm, correto? 315 ppm. Então, você só coloca esse valor aqui, 315 ppm, e, como esse nome já diz, são constantes, né? Então é fácil de encontrar esses valores aqui, a constante de Helm, constante de equilíbrio do CO2 e do equilíbrio iônico do CO2, da água e assim por diante. Então você consegue calcular qual seria o pH em 1958. Então o único parâmetro que pode variar é a pressão parcial do CO2 na atmosfera. E o que nós vamos fazer a partir desse vídeo é usar um método numérico para encontrar a raiz desse polinômio de terceiro grau, para saber qual vai ser o pH, qual era o pH num ano, certo? Qual era o pH no ano de 1958 dos oceanos da Terra, qual era o pH no ano de 2008 e qual vai ser o pH no ano de 2050. 2058, tá certo? Qual vai ser o pH no ano de 2058? Isso tudo com base na pressão parcial do CO2 na atmosfera. Correto? Bom, então nesse vídeo nós conseguimos montar as equações que nós vamos trabalhar. Falamos um pouquinho da química do processo, tá certo? Das bombas de carbono, da problemática do avanço da concentração de CO2 na atmosfera, dos embates científicos que ocorrem em torno disso, certo? Mostramos esse fluxograma aqui, que mostra para a gente os balanços de carbono entre diversos compartimentos do sistema terrestre, tá certo? E no próximo vídeo, então, a gente vai usar o Excel ou o MATLAB para programar o método numérico e estimar a concentração de H+, correto? Então, até lá.